Bom, pessoal, retomando o ciclo de palestras, eu vou convidar a Stephanie para fazer uma breve apresentação aqui da GIS. Se chama Stephanie von Hennemann, se eu não pronunciei corretamente, e da GIS. Ela vai falar para a gente um pouquinho sobre a campanha Família Refrigeração, lançada pela Brava, GIS e o Ministério do Meio Ambiente, para destacar as histórias do setor. Muito obrigada. Bom dia, gente. Bom dia. Então, meu nome é Stephanie, eu sou consultora e gerente de projetos da GIZ. Não sei se vocês já escutaram falar da GIZ. É uma cooperação alemã para o desenvolvimento sustentável que atua junto ao Ministério do Meio Ambiente na implementação do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCP6. No âmbito desse programa, a gente tem uma longa história de cooperação com essa escola aqui, a Escola Sinai. Então, estou vendo que vocês já estão ligados e provavelmente já tenham participado, tem alguns dos cursos que são implementados em parceria, né, PDH, GIZ e Sinai, curso de boas práticas. E mais recente, a gente lançou um novo curso voltado para usos seguros de fluidos inflamáveis em sistemas de ar-condicionado de tubo split, né, que são utilizados equipamentos que usam para o plano, né, que tem um laboratório aqui na escola. Então, quem não fez a inscrição ainda, eu recomendo fazer. Mas, enfim, isso nem é o objetivo da minha breve fala. Eu vim aqui hoje, na verdade, para compartilhar com vocês uma nova iniciativa que foi lançada no âmbito do nosso programa brasileiro de eliminação dos HCP6, em parceria com a Brava, MMA e GIZ. Lançamos essa campanha Família Refrigeração, que é uma campanha voltada, né, para evidenciar a importância das famílias no setor ABAQR, né? Porque a gente viu durante a implementação do nosso trabalho que muitas famílias estão trabalhando de forma unidas, né, aplicando as boas práticas no setor ABAQR, né, e de certa forma contribuem para o sucesso do setor. Então, a nossa ideia era procurar essas histórias, contar as histórias, né, para que realmente essa importância ficasse visível e que todo o setor tivesse acesso a essas histórias. A gente começou as inscrições essa semana. Todas as informações estão disponíveis no website da Brava, então, entrando nesse link aqui, ou no QR Code, vocês vão achar o site da Brava. Lá tem todas as informações, regulamentos, mas vou adiantar algumas informações para vocês. Então, a ideia é de apresentar as primeiras 10 histórias selecionadas esse ano na Febrava, né? A gente também teve alguns prêmios adicionais, como cursos, por exemplo. Aí vocês vão poder se informar melhor também lá. E depois a gente também está com a expectativa de continuar essa campanha ainda mais, além da Febrava. Então, gostaria realmente de convidar vocês todos a participarem. Tenho certeza que até aqui na sala a gente já teria as primeiras histórias para a nossa campanha, mas se vocês também conhecerem, né, outros amigos, colegas de trabalho, também ficaria muito grato se vocês pudessem apoiar a divulgação dessa campanha, para que a gente, para nós todos, né, possam escutar essas histórias lindas. Obrigada pela atenção. Dando sequência às palestras, eu convido agora o terceiro palestrante da manhã, convido o senhor João Roberto. Oi. Prazer, João. Tudo bem? O João é engenheiro mecânico com especialização em refrigeração e ar-condicionado e ventilação pela FEI, com vasta experiência no segmento do ABAQR, que passa pelos campos da engenharia de projetos, produtos, fabricação, supervisão e treinamento. A palavra é sua. Ok. O senhor tem 45 minutos e vai ficar aqui. Ok, obrigado. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia. É um prazer aqui estar, realmente um prazer poder estar aqui. A gente é da velha guarda, né? Estou vendo aqui também tem uns concorrentes. Então, mas
Eu acho assim, né, compensa muito, né, você chegar numa idade assim, já mais avançada e poder estar continuando a fazer aquilo que você gosta, né? Então isso não tem preço. E, além disso, a gente sabe que a sociedade é cruel, né? Quem mais novo não sabe, mas nós já sabemos que elas vão apartando os mais idosos, e o mundo é dos jovens, os produtos novos são para os jovens, né? Então, é assim, não estou criticando, é assim. Só que é ruim quando você percebe isso em você, entendeu? Você percebe que você já ficou do lado, que você já não é convidado para aquilo, que você está por fora, segundo os mais jovens, não sei o quê. Então, esse tipo de coisa acontece. E quando você tem a oportunidade de, mesmo assim, estar ali contribuindo, e você conhece pessoas bem jovens, que vai falar, puxa, que legal, isso eu não sabia. Isso não tem preço, é compensador demais. Né? E ter a felicidade de fazer uma coisa que eu gosto. Né? E desde o início, era molequinho, vai ser engenheiro. Tá? E fui engenheiro, e estou engenheiro, e eu gosto disso, e nem todo mundo tem essa facilidade, né? Inclusive hoje em dia que os leques são tão grandes, né? Tem tanta especialização, que às vezes a especialização deles de ajudar atrapalha. Né? O cara fica muito especializado nisso, né? Tinha um médico amigo meu que falava isso, né? A diferença do clínico geral e do especialista é que o clínico geral não sabe nada e resolve tudo. E o especialista sabe tudo, mas não resolve nada. Em geral. Então é isso, pessoal. Eu vou falar aqui, ó, a minha ideia, quando eu conversei com os organizadores, é passar uma informação que ela é bem importantíssima, tanto na climatização quanto na refrigeração, que é o funcionamento do ciclo básico de refrigeração, mas não ele inteirinho, porque não temos tempo para isso no tempo que nos é disponível. Então eu escolhi o dispositivo de expansão, que é um item que ele é meio deixado de lado, meio entendido, meio mais ou menos, né? Então eu vou mostrar aqui só o ciclo básico para posicionar. A gente nunca sabe como o grupo normalmente é heterogêneo, tem uns que sabem bastante do assunto, outros não sabem. Então, quer dizer, eu vou partir do básico, e aí a gente chega no dispositivo de expansão e vamos falar sobre ele para dar tempo de a gente ficarmos dentro do tempo destinado, tá bom? Então, é isso. O objetivo é a comparação da válvula de expansão. Do dispositivo de expansão, nós temos orifício, nós temos capilar, nós temos válvula de expansão termostática, nós temos válvula de expansão automática, válvula de expansão eletrônica. Eu escolhi essa termostática eletrônica porque no atual momento que o mundo vive, né, nós estamos em transição em muitas coisas. A tecnologia tem trazido tantas coisas novas que, quando eu me formei em engenharia, a gente nem sonhava em ter um compressor com variação de velocidade, para variar a capacidade e tudo mais. E a ligação era tudo ou nada, um off. Então, essa coisa toda que está sendo criada, em função de toda a tecnologia, de todos os controladores disponíveis no momento, você está criando uma turbulência. Por quê? Porque ainda tem aqueles que não conhecem isso, e aqueles que estão conhecendo os dois, e aqueles que só conhecem o novo. Então, o cara chega numa obra, ele vai ver uma válvula de expansão termostática, ele está acostumado só com a eletrônica, ele fala, nossa, como que essa válvula trabalha? E vice-versa, né? Então, por isso eu acho que eu senti isso em mim, né? Porque, assim, evidentemente as pessoas mais novas, que já pegaram uma geração de tecnologia digital e tudo mais, tem muito mais facilidade do que pessoas da minha idade, né? O que ajuda muito é a teoria. Então, com a teoria, você acaba entendendo por que a lógica daquele controle automático eletrônico é daquele jeito. Mas se você não souber a teoria, você fica perdido, né? Então, isso ajuda muito. É um item bem interessante. Eu posso ir para frente aqui? Então, aqui é o seguinte, pessoal. Eu fiz essa interação de um diagrama de Mollier junto com o ciclo básico de refrigeração com compressão a vapor.
Aí, pessoal, eu vou ter que entrar direto no assunto, tá? Eu, como ministro de cursos, e eu gosto de começar do básico, do começo, eu explico tintim por tintim, até mostrar isso. Já teve muitas aulas antes, né? Mas aqui não temos tempo, então eu vou supor que eu vou citar aqui como é o ciclo de refrigeração, muitos de vocês já estão careca de saber, outros tinham meio dúvida, mas eu vou citar e focar naquele ponto onde nós vamos falar, tá? Então é o seguinte, eu tenho o quê? Aqui, pessoal, para fazer a luzinha de cima aqui ou do meio? Opa, eu desliguei. Pronto, já foi. Esse aqui, né? Tá, ok. Então, pessoal, eu tenho, esquecendo a parte teórica, que é essa que está no centro, que seria o meu diagrama de Mollier, eu tenho o ciclo básico de refrigeração, dos quais os 4 componentes fundamentais estão aqui, que é o meu compressor, que é o meu condensador, que é o meu dispositivo de expansão e que é o meu evaporador. Então, pessoal, o que é isso? É um equipamento que o homem inventou para contrariar a lei da natureza de troca de calor. Como assim, João? O calor, só naturalmente, ele flui de maior temperatura para o de menor. Mas com este equipamento aqui, eu consigo ter uma câmara frigorífica que está 5 graus e eu pego o calor de dentro dela, para levar para 0 graus eu tenho que tirar o calor de lá de dentro, e eu consigo pegar o calor de um ambiente a 5 graus e jogar o calor lá fora para o ar ou para a água, que está a temperatura externa ambiente, 25, 28. Então o meu equipamento de refrigeração ou climatização permite fazer isso. Esse ar-condicionado está aqui. Nós queremos uma temperatura aqui agradável, 24 graus, 25 graus. Lá fora está 36. Eu consigo tirar calor de um ambiente a 24 e jogar lá fora para um ambiente a 36. É o oposto da lei da termodinâmica. É o equipamento de refrigeração, né? Então é o seguinte, a gente entendendo isso, eu preciso dizer o seguinte: eu tenho o meu evaporador, que nós estamos falando de resfriamento, baixar a temperatura. O meu evaporador, ele está sempre colocado dentro do ambiente a ser refrigerado. Então, seja a sorveteira lá da padaria, seja uma câmara frigorífica, um expositor de bebidas, o evaporador está sempre dentro dele, porque é ele que vai retirar o calor do que está dentro para jogar lá fora, tá? Ok. Isso é feito através da evaporação de um fluido refrigerante que corre no circuito de refrigeração ao longo dele. Esse fluido refrigerante tem muita facilidade de se evaporar e de se condensar numa faixa de temperatura que eu quero usar. Então existe o fluido refrigerante adequado para cada faixa de temperatura. Se eu quiser congelado é uma coisa, resfriado é outra, se eu quiser para aquecimento é outra, tá? Ok. Então isso brevemente falando sobre que aqui dentro corre um fluido refrigerante. Como a evaporação é um fenômeno endotérmico, eu ponho o evaporador dentro do ambiente a ser refrigerado. Por quê? Porque eu ponho uma circulação de ar para ir coletar o calor que está sendo gerado e levar para ele. E quando ele chega no evaporador, o fluido que está passando por dentro do tubo recebe o calor por fora, sem haver troca de massa, simplesmente de energia. Então o que ele faz? Ele recebe o calor e o fluido lá dentro do tubo se evapora. Mas como é um fenômeno endotérmico, ele tira o calor do ar. Quem era esse calor? O calor que tirou do ambiente que eu quero resfriar. E ele joga de volta para o ambiente o ar mais frio, que vai lá buscar mais calor. É assim que funciona. Ok. E aí o que acontece? Eu faço um ciclo fechado para eu aproveitar novamente o meu líquido, porque é só um líquido que consegue evaporar. Então, só que aqui ele já evaporou. Então, eu vou comprimir para aumentar a temperatura no qual ele condensa, para quando eu jogar lá fora esse calor, eu conseguir jogar
mesmo que a temperatura lá fora tiver 35 graus, 32 graus, eu vou comprimir para conseguir fazer a pressão no qual esse fluido condensa seja maior do que aquela temperatura lá fora, para cumprir a lei da natureza, porque daí vai do de maior para o de menor. Se eu não conseguir comprimir, eu não consigo jogar o calor fora, tá? Ok, então eu evaporei, comprimi para conseguir. Pressão e temperatura andam juntos. Eu aumento a pressão e temperatura no qual ele muda de estado, ou na evaporação, ou na condensação, muda junto. E cada um tem uma específica. E cada fluido tem a sua identidade. Então o que acontece? Eu vou ter esse fluido refrigerante sendo comprimido, e aqui, este calor que sai aqui, vai ser o calor que foi retirado de lá de dentro. Eu consigo jogar ou para o ar ou para a água, que são as duas substâncias na natureza que tem disponíveis para jogar, que a gente chamou condensação a ar ou condensação a água, tá? Aí eu jogo isso para fora, beleza. Mas no momento em que eu jogo o calor para fora, ela é a condensação é um fenômeno exotérmico. Quando eu jogo o calor para fora, ele volta a ser líquido. Que é isso que eu queria. Por quê? Porque quando ele está líquido, eu vou poder evaporar ele de novo. Só que agora ele está numa pressão alta, porque o compressor comprimiu. Eu preciso de alguém, que é o meu dispositivo de expansão, para levar da pressão de alta para a pressão de baixa. Então é o quê? Uma restrição. Pode ser um capilar, pode ser uma válvula, que tem um orifício muito pequeno, e aquela vazão em massa do fluido vai ter que passar por ali. Ele vem por um tubo todo bonitão aqui, tranquilo, de repente ele encontra um orifício. Isso causa uma queda de pressão enorme. Só que olha que interessante, o fabricante da válvula do dispositivo, ele tem todo um catálogo de seleção que diz, ó, para esse fluido refrigerante, para essa capacidade frigorífica que você está trabalhando, você vai ter que usar esta válvula aqui para conseguir tal temperatura de evaporação. Pessoal, esta temperatura de evaporação manda em todos os sistemas. Seja climatização, refrigeração para congelado, para resfriado, para o que for. Ela manda. Por quê? É ela que vai permitir que o seu ambiente fique na temperatura que é necessária. E ela muda com essa pressão. Então, para aquele fluido refrigerante, eu vou ter uma determinada pressão que dá a temperatura de evaporação que eu preciso. E quem vai fazer isso é a válvula. É o dispositivo de expansão. Ou seja, ela vai levar da pressão até a entrada 1 é alta. Entrou na válvula, passou por aqui, deu uma queda de pressão, já é baixa. E qual baixa? Qualquer uma? Não. A pressão que dá a temperatura de evaporação que eu quero. Exemplo, na climatização, não se deve trabalhar com sistemas de expansão direta com uma temperatura abaixo de 0. Por quê? Porque eu posso causar congelamento no evaporador. E as aletas, distanciamento e tudo mais, não estão preparados para isso. Você vai bloquear o evaporador. Então não pode. Então, quer dizer, quando você tem forçadores, evaporadores para trabalhar com baixa temperatura, o distanciamento da aleta é outro. Para que se formar uma camada de gelo, não bloqueie muito a passagem do ar. Porque senão vira uma bola de neve, forma mais gelo, bloqueia mais, aí acabou o seu sistema. Né? Então, por quê? Porque, afinal de contas, o gelo é isolante térmico. Se eu bloquear o forçador com gelo, seja numa câmara frigorífica de congelado, olha, o leigo, ele imagina, nossa, olha que beleza, está gelado, está completamente gelado. Não funciona. Por quê? Exatamente porque o gelo é isolante térmico. Ele está envolvendo o tubo e as aletas, e aí o calor que o ventilador está indo buscar para levar para o evaporador não é entregue, passa direto e vai embora. Golpe de líquido no compressor, por exemplo. Certo? Então, o resultado.
O meu dispositivo de expansão, pessoal, ele é extremamente importante. Ele é o pensante do sistema. Esse aqui é o carregador de piano. E esse é quem pensa. Por quê? Porque não basta só ele dar a queda de pressão da alta para baixa. Se eu for ver aqui, ó, nesse diagrama de Mollier, eu tenho o quê? Esse patamar de baixo é evaporação, pressão de evaporação. Pressão de evaporação, pressão de condensação. Então, o que acontece? Na descarga do compressor, tem o resfriamento do fluido, começa a condensar, terminou de condensar, tem um pequeno subresfriamento para entrar na válvula de expansão. O dispositivo de expansão, pessoal, ele precisa receber só líquido. Por isso é que eu tenho que ter essa garantia de ir nessa região verde claro, que é uma região de subresfriado. Então, pressão e temperatura que um fluido está, indica se ele está líquido, sólido ou gasoso. Nos nossos fluidos refrigerantes, aqui é a região de líquido, aqui é a região de vapor superaquecido. E aqui, no meio, é líquido mais vapor. Então, quando eu estou evaporando, eu tenho cada vez menos líquido, mais vapor, até que nesse ponto C, acabou o líquido, que é dentro do evaporador. Então, o que faz, olha que legal, pessoal, o que faz o meu dispositivo de expansão? Ele controla qual a pressão que eu quero de evaporação e, ao mesmo tempo, simultaneamente, o quanto eu mando de líquido para o evaporador. Não basta somente ele dar a queda de pressão. Eu posso ter a queda de pressão, eu vou lá, põe o manômetro, meço, está dando a pressão de evaporação que dá a temperatura que eu quero. Só que o evaporador está metade preenchido. Está mandando pouco líquido. Então, por isso, eu tenho que medir uma coisa que se chama superaquecimento, que é a resposta da válvula, que é o que ela vai controlar. Eu vou ajustar a válvula de expansão para ela controlar o superaquecimento, que é o ponto onde acaba a última gota de líquido. Então, por isso, pessoal, que eu fiz essa interação. Se aqui é um evaporador, o verdinho aqui, pessoal, aqui que é líquido. Na entrada do meu evaporador, eu não consigo entrar só com líquido. Na válvula, sim, mas no evaporador, quando eu faço a queda de pressão de A para B, veja que eu caio na região de líquido mais vapor. Então, eu tenho, sei lá, 20% de líquido, de vapor, e 80% de líquido. Então, desse trecho em diante, esses 80% vão evaporar, sendo que nesse ponto acabou a última gota de líquido. Aí ele continua recebendo calor. Olha o meu evaporador aqui. Eu tenho esse trechinho aqui, onde acabou a última gota. Mas ele está aqui, o evaporador ainda. E aí eu estou jogando calor. Então, pessoal, evaporação é um fenômeno de calor latente. O calor latente mexe só no quê? Na mudança de estado da substância. Não mexe na temperatura. Então, temperatura constante, mudando de estado. Acabou a mudança de estado, que é esse ponto aqui, ó. A saída, nesse ponto aqui, ó, acabou o líquido. Vocês estão vendo, ó? O verdinho acabou. Então, o vermelhinho está dizendo que é vapor. Então, desse ponto em diante, pessoal, o que acontece? Eu tenho o vapor ganhando temperatura, superaquecendo o vapor. Então, eu estou na região de superaquecido. E para que eu faço isso, João? Para garantir que meu compressor não seccione líquido. Porque se eu tiver nessa região, sabe, pessoal, a carga do evaporador nem sempre ela é controlável. De repente, está um dia calor demais, o cara vem com o caminhãozinho lá para descarregar a mercadoria na câmara e estava 30 graus lá fora. O cara põe a mercadoria lá a 30 graus. Esses dias que tem feito hoje em dia, o cara do mesmo caminhãozinho vai pôr mercadoria lá dentro a 15 graus. A carga térmica, ele pode pôr até a mesma quantidade de produto, mas vai ser o quê? Muito menos carga. Então, quer dizer, eu vou precisar que a minha válvula mande muito menos líquido para o evaporador num dia frio e muito mais num dia calor. Ou, trocando melhor,
numa carga térmica maior, mais líquido, carga térmica menor, menos líquido. E é isso o que ela faz. Perfeito? Então, por isso que eu tenho dispositivo de expansão. O capilar, pessoal, ele é usado nesse ponto aqui também, para equipamentos menores, que não tem compromisso muito com velocidade de efetivação da temperatura chegar naquele ponto rapidamente. Bebedouros, refrigerador doméstico, toda essa linha branca, muitos equipamentos. Por quê? E eu vou dizer para você, nós temos válvula de expansão eletrônica que é o supra-sumo do controle que eu quero. Só que o preço é alto. E o capilar custa dinheiro, nem dinheiro de pinga, mais barato que pinga. Né? Então o que acontece? Ele é o item mais utilizado como dispositivo de expansão. Você pegar percentual de tudo que se faz em todo o sistema trabalha desse jeito, que a grande maioria tem que ter uma queda de pressão para você recuperar, para você poder alimentar o evaporador naquela temperatura. Então é isso que acontece, ou seja, é importante a gente notar isso, que eu tenho o dispositivo de expansão, está lá, ele está aqui e ele vai fazer isso que eu acabei de resumir para vocês, tá? Então quer dizer, ele vai repetindo, qual a função de um dispositivo de expansão? Abaixar a temperatura da alta temperatura, que foi a temperatura da pressão de condensação, para o quê? A pressão que resulta na temperatura de evaporação que eu quero. É congelado? Vou precisar aqui menos 30. É resfriado? Vou precisar aqui 0. É laticínios? Menos 2, menos 3. Eu vou sempre ter um diferencial entre a evaporação e a temperatura interna do ambiente que eu estou refrigerando. Então, se eu vou por laticínios, eu quero 8 graus, o que vai acontecer? Eu vou ter 8 graus. Vou evaporar 10 graus abaixo disso, então eu vou evaporar menos 2. É assim que funciona. Vinhos. Ela vai fazer uma climatização para uma adega de vinho. Vinho vai querer 15 graus positivos, 16, 12. Então eu vou ter que ter uma temperatura de evaporação de 5 positivo. Então quer dizer, eu tenho um leque enorme. Essa é a grande diferença da refrigeração para a climatização. Aliás, a climatização de expansão direta. A indireta você pode ter um chiller, tudo bem. Mas essa expansão direta é a grande diferença. Eu tenho uma condição de evaporação. Quase todos os fabricantes usam 3 a 4 graus de evaporação positivo. 3 a 4 graus. Por quê? Porque esses 3 a 4 graus, você tem certeza que você está um pouco distante do zero que vai dar congelamento. E é o máximo que dá para render, porque se abaixa mais, cai a carga térmica, fica perigoso atingir o zero e dar congelamento. Então todo mundo vai... Agora e a refrigeração? Ah, então eu vou pôr peixe congelado, menos 30. Ah, eu vou pôr sorvete, menos 25. Ah, eu vou pôr laticínio, mais 8. É um leque enorme. Então, é isso. Quem vai fazer isso? Minha válvula de expansão. Posso passar adiante, né? Ah, que burrice, né? Eu tinha um maior aqui, estava olhando meu nome. É que eu sou novo, eu aprendo. Ok. Vou pular um pouco aqui, que a gente chegar a um ponto interessante. Isso que eu acho muito importante, pessoal. Para que a gente trabalhe com refrigeração ou climatização, não basta você ir aprender na prática, alguém te falar, ó, isso aqui faz assim. Não. Você tem que saber o que é refrigeração, o que é temperatura. Você tem que estudar. O que é? Quem sabe dizer o que é temperatura? Tem alguém aí que arrisca? Fala. Grau de agitação médio das moléculas. Isso. Ele falou academicamente. Grau de agitação das moléculas. Quanto maior, mais agitação, maior a temperatura. Certo? Trocando em miúdos, num popular, é o que eu posso falar que é o grau
de intensidade de energia que tem uma substância? Não é a quantidade, porque essa é a entalpia que dá, que é quilocal por quilograma. Mas a temperatura fala o quê? Só o nível de energia. Né? Então, quer dizer, e o nível de energia, quando está mais alto, é porque tem muitas agitação molecular. Quando está mais baixa, tem menos. Então, é a mesma coisa que você falou, de uma maneira mais acessível. Ou seja, quanto mais baixa a temperatura, pessoal, menos eu tenho energia numa substância. Quando eu tenho mais temperatura, maior energia. Então, se eu tiver uma panela aqui, duas panelas iguais, com a mesma quantidade de água, 5 litros aqui, 5 litros aqui. Essa aqui está, temperatura ambiente, 20 graus. Essa aqui eu pus para receber energia. Aonde eu ponho a panela para receber energia? No fogão. Alguém tem dúvida que é energia, põe a mão lá perto do fogo, você vai ver, ela é energia. Aí que ele vai subir a temperatura, você mede ali 40, aí você pega um terceiro vasilhame e mistura as duas. Uma 40, a outra 20. Se forem quantidades iguais de água, você dá uma mexida, que temperatura vai ficar a mistura? 30 graus. Isso, pessoal, é a mais clara informação de que a natureza é assim. O fluxo de calor vai do de maior temperatura para o de menor. Aqui estava 40, forneceu energia para que estava 20. Aqui estava 20 e a mistura ficou a 30. Só que quando ela forneceu energia, a temperatura dela caiu para 30. E aqui estava 20, quando recebeu a energia que a de 40 forneceu, subiu de 20 para 30, ficou a 30. E ele se equilibra em 30. E a troca de calor na natureza só existe se houver diferença de temperatura. Cessa no momento em que a temperatura igualou. Acabou a troca. Então é isso, ou seja, é a prova tranquilo de que o fluxo de calor vai do de maior temperatura para o de menor. A não ser que a gente tenha equipamento de refrigeração. Faz ao contrário. Ok, então isso é importante. Saber o que é pressão, saber o que é calor, saber as leis que regem as trocas de calor. Né? Então o cara vai trabalhar no campo, ele não sabe o que é calor por convecção, por condução, por radiação, ele não sabe nada. Radiação é aquela que passa no rádio? Não, não é. Então, pessoal, o cara quando está trabalhando, ele tem que entender a teoria para conseguir entender o que está se passando. Né? Então, é o que é mais... Infelizmente, há muitos anos a gente vê no ramo da refrigeração. Por isso que falta tantos profissionais para trabalhar, fazer um serviço legal no campo. Por quê? Porque o cara quer aprender picadinho. Oh, como é que faz esse aqui? Aí ele quer decorar aquilo. Pessoal, não tem que decorar. Ou você aprende como é que é a teoria, ou você não vai entender. Vai chegar uma situação, puta, estava tudo assim. Sabe aquela história do cara que chegava em Minas Gerais? O motorista do ônibus descia, pegava um ferro, ia lá, batia no pneu. E tinha um cara que ficava lá, olhando aquilo, né? Sempre que aquele cara chegava lá, ele ia fazer isso. Aí um dia o cara não aguentou, falou para ele, escuta, por que o senhor faz esse negócio de pegar cada vez que o senhor chega a bater aí? Olha, sabe de uma coisa? Quando eu comecei a trabalhar aqui, o motorista que me passou isso, ele fazia isso, me ensinou isso. E eu faço, mas também não sei por quê. É isso que nós temos trabalhando aí na refrigeração. Opa, pois não, por favor. Sejam bem-vindos. Ok, pessoal, quanto tempo eu tenho? Tem mais meia hora? Não? Só? 16. 16? Bom, então faz isso. Tá bom. Tá bom. Ok. Então vamos pular essas partes aqui e diretamente para a parte que a gente tem. Pô, só um filminho da válvula de expansão eletrônica que eu tenho, tem quase 15 minutos. Ó, pessoal, então os dispositivos de expansão que a gente tem que ter na cabeça, e o tema do nosso encontro hoje, que é válvula de expansão termostática versus a válvula de expansão eletrônica. Termostática, pessoal, opa, desculpa. Eu estou tentando, isso. Essa aqui, pessoal, vou ter uma mais. Essa aqui, pessoal, ó, termostática é uma válvula que ela tem um bulbo sensor que vai na saída do evaporador.
já já vou mostrar rapidamente como ela funciona. Então, ela é totalmente mecânica e ela tira energia do próprio sistema para fazer o controle. Ela não depende de eletricidade, de controlador, de nada. Só depende dela. E da perícia de quem instalou e de quem fez a válvula, para ter uma válvula de boa qualidade, e o cara que selecionou também, selecionou a correta. Também não adianta pôr a errada, você pôr um pneu de Scania no fusquinho, dá problema, né? Então, é isso. Ou seja, essa é o perfil da válvula de expansão termostática e essa é eletrônica, ok? Evidentemente, a válvula eletrônica, ela está aliada a controladores. Então, eu tenho no mercado 2 tipos de válvulas de expansão eletrônica. Uma que é de passo, que eu tenho um filminho para mostrar para vocês, e a outra que é de pulso. Então, a de passo, pessoal, ela rotaciona, abrindo e fechando a válvula em função de uma bobina. 90 vezes por segundo, a correção da vazão. Em 1 segundo ela corrige 90 vezes. E essa aqui, ela abre e fecha o orifício. Ou seja, também nessa velocidade. Então, aí são as duas que tem mais ou menos no mercado. Aí não dá para a gente falar detalhadamente sobre esse sistema, mas existe a de passo e a de pulso. Aqui existe uma linha aqui, ó, enorme. São várias válvulas para os vários tamanhos de equipamentos. Então tem válvulas com orifício intercambiável, que eu mudo a capacidade dela trocando só o miolinho dela, e válvulas que não têm orifício intercambiável. O orifício já está usinado dentro da própria válvula. Então, quer dizer, selecionou a válvula errada, vai ter que trocar a válvula inteira. Selecionou a válvula errada, você pode trocar só, tem a chance ainda de trocar só o orifício. Tá? Ok. Sobre o aspecto de força, pessoal, e de como funciona a válvula de expansão termostática, nada mais é naquele bulbo do que um bulbo que tem um fluido aqui, que quando ele recebe calor, fluxo de calor, o líquido, esse vermelho é um líquido, ele vaporiza, aumentando a pressão por esse capilar que está ligado na cabeça da válvula, aumentando a pressão, porque ele recebeu alta temperatura, aumentou a energia, o líquido passou para muda de estado, que estava líquido aqui, está líquido, ele aumenta a quantidade de vapor, porque enquanto der para mudar de estado, ele vai usar essa energia que chegou para mudar de estado. Só vai aumentar a temperatura depois que acabar o líquido. Então ele vai fazendo mais força na cabeça. Isso aqui está encostado num mecanismo, e isso aqui é um diafragma. Então o que vai acontecer, pessoal? Quando a pressão aqui em cima, isso aqui não tem comunicação com a parte de baixo. Ela é redonda, e tem um disco aqui que separa a parte de cima da parte de baixo. O que ele pode fazer é só envergar. Ele está plano, ele enverga para baixo. Então, num curso mais ou menos de 1 a 2 milímetros, ele abre e fecha a válvula. É isso que ele faz. Se você olhar nessa figura, você vai ver que aqui ele está retinho, aqui aumentou a pressão, ele já andou para baixo. Então, ele empurra esse mecanismo está, vocês vão ver na próxima figura. Aqui, olha como ela é. Então você tem o bulbo da válvula de expansão, aqui está preenchido com esse fluido que está aqui tem o vapor fazendo pressão no diafragma. Ele empurra esse pino, o pino empurra essa agulha que está fechando o pequeno orifício aqui. Então o que ela faz? Ela sobe e desce um pouquinho a mais, abrindo mais aquela área de passagem. É isso que ela fica fazendo. Tá? A válvula de expansão eletrônica, como eu disse para vocês, essa é uma válvula de pulso. Ela está assim, ó, pessoal. Opa, desculpa. Aqui eu vou tocar. Eu estou voltando, mas ele não vai. Essa? Agora foi. Aqui, pessoal. Então, quer dizer, eu tenho a entrada da válvula, a saída, e ela tem essa haste que vai, está vendo aqui está o orifício de passagem pequenininho,
E esse cone aqui, que é a agulha, ele encosta mais ou se distancia mais, aumentando essa passagem. Só que faz isso com 90 vezes por segundo, por exemplo. Dá para regular isso. Tá? Então é muito mais preciso. E tem um algoritmo que se adianta no que está acontecendo no evaporador. Tá? Em comparação com aqui, eu tenho uma válvula, como eu falei para vocês, termostato. Eu tenho lá o bulbo ali atrás, o capilar, que vai ficar fazendo força. E eu tenho 3 forças atuantes numa válvula. A própria pressão do fluido refrigerante, essa pressão da mola, os 2 para cima tentando fechar a válvula. E uma força só, de cima para baixo, que é aquela do bulbo tentando abrir a válvula. Essa força contra as outras 2, elas buscam um ponto de abertura ideal para que alimente o evaporador, que o fluido refrigerante acabe pertinho da saída do evaporador. Exatamente para eu ter a capacidade frigorífica inteira que o evaporador pode me dar. Se ela mandar menos líquido, no meio do evaporador acabou o líquido. Eu tenho metade do evaporador sem o efeito de mudança de estado, que é a evaporação. Não dá a capacidade. Se ela deixar passar mais líquido do que ele devia, vai acabar o evaporador e ainda tem líquido. Aí esse líquido pode migrar para o compressor. Certo? Evidentemente, pessoal, para que a válvula de expansão eletrônica trabalhe, eu tenho então um conjunto de transdutor de pressão, que eu vou colocar na saída do meu evaporador, um controlador eletrônico, e dentro dele eu posso programar qual é o fluido refrigerante que eu estou trabalhando, qual a temperatura de evaporação que eu quero, qual o MOP que eu quero, que é a máxima pressão de trabalho do sistema, enfim, se eu tiver um evaporador com grande perda de carga, que na outra termostática tem válvula de expansão com equalização interna ou externa, que não dá tempo de explicar o que é aqui, mas na eletrônica você programa isso. Então ela pode ser interna ou externa, você programa ela, beleza, tá? Esse é mais um corte de uma válvula, uma belíssima válvula de expansão eletrônica da Danfoss, que inclusive é uma solenoide. Então, quer dizer, ela também faz o papel de uma solenoide. Além de fazer o papel de passar tudo, ela pode fechar o caminho de uma vez, para fazer um recolhimento, por exemplo. Então é isso, pessoal, que acontece aí. O esquema de ligação é esse. Eu tenho a minha válvula de expansão, como nós vimos até agora, vem do tanque de líquido para alimentar o meu evaporador. Circulador do ar. Pessoal, o ar é muito ruim de marketing. Ele é invisível e a maior parte das pessoas não vê nem imagina que ele exista. Se a gente falar assim para uma pessoa, pessoal, aqui nesse ambiente, o que é mais importante no momento da natureza para nós? Você jamais vai ouvir alguém falar que é o ar. Um outro, talvez. Só que em 2 minutos e meio, na média, se nós não tivermos mais esse ar aqui, nós morremos. Só isso é a importância dele. E a gente não dá importância. Incrível. Mas é assim. Ok, então eu tenho o controlador aqui e eu vou fazer o que, pessoal? O que é o superaquecimento? É naquela figura inicial, eu medi aonde acabou o líquido no evaporador e dali em diante acabou o líquido, acabou a mudança de estado. Aí vai ser só calor sensível. Esse calor sensível é uma diferença de temperatura. Qual? Aquele está depois que ele evaporou e ganhou calor, esse que eu vou medir, menos a de evaporação. Ele está evaporando constante naquela evaporação, porque está mudando de estado. Aí acaba o líquido, ele começa a ganhar calor sensível. Se ele começa a ganhar calor sensível, aumenta a temperatura dele. Essa temperatura final dele, menos a de evaporação, é o que eu chamo de superaquecimento. Então, o bom técnico, o bom engenheiro de refrigeração, ele vai controlar isso para saber se o evaporador dele está completamente inundado ou não. Por quê? Porque se ele tiver fornecido dentro do evaporador, estou medindo a pressão, está dando a pressão que dá a evaporação que eu quero. Tá bom? Não, ainda não está bom. Precisa saber se o superaquecimento está bom. Ele que vai te dizer se a pressão estando boa, a temperatura de evaporação está boa, mas ele está preenchido. Eu, quando ia nos laboratórios da Danfoss, lá que a gente fazia o curso na Dinamarca,
Os sistemas deles são todos de vidro. Então você vê o evaporador entrando líquido e ao ponto onde acaba o líquido. Você mexe na válvula, você vê que abriu a válvula, o líquido chega mais perto da saída. Você fecha a válvula, ele vai. Então você consegue ver por quê. Mas aqui no nosso sistema, no dia a dia, é tudo invisível, é indevassável, né? O líquido está passando lá dentro, você não tem como ver se está preenchido, se não está. Mas tem como medir pelo superaquecimento. Certo? Ok. Pessoal, lado fluido refrigerante, que é onde está. Eu gostaria de citar rapidamente aqui, pessoal, algumas vantagens, uma comparação entre a VET, que é a válvula de expansão termostática, e a válvula de expansão eletrônica. A válvula de expansão termostática é totalmente mecânica, os elementos internos da válvula dependem da atuação do bulbo sensor, pinos, molas, para buscar o equilíbrio do ponto necessário de alimentação, moderada a velocidade de atuação. Esse é o problema. Os sistemas novos que estão trabalhando com controladores, ela ficou lenta. Porque assim, ela corrige. Sim, ela corrige, é ótimo. Só que passa do ponto, ela não faz assim, preciso corrigir. Ela corrige, estou mandando muito líquido, passa menos. Ao invés, meu amigo Anthony, tudo bom? Tudo beleza, você? Olá, tudo bem, Giovana? Tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? A válvula, ela vai controlar de uma maneira que é assim, ela vai abrir ou fechar, para mandar mais líquido ou menos. Só que na hora que ela faz essa correção, ela não acerta o ponto. Ela não é igual à eletrônica, com a velocidade da eletrônica. Ela abre, fala, está faltando líquido. Quer dizer, eu medi ali, o superaquecimento ficou muito alto. Ela abre, mas ela não acerta o ponto que era para ser. Ela passa do ponto. E aí, o sensor, que é o bulbo, sente isso, manda ela falar, opa, passou do ponto, fecha aí. Aí ela vai. E ela vai procurando esse lugar. E ela chega lá. Se ela estiver bem projetada e tudo mais, ela vai achar o ponto de equilíbrio, que vai dar o superaquecimento que eu queria. Mas ela demora. Então, impossibilita muitos dos novos sistemas, que todos eles trabalham com controladores eletrônicos e tudo isso, de ser ágil. Ela fica empacando. Sabe aquele cara que na fila não anda? Na estrada? O cara não anda e empaca todo mundo? É o que faz ela. Então é isso, ou seja, por isso a eletrônica veio para ficar, e evidentemente ela só não é substituída em todo lugar por causa do custo, da falta, às vezes, de possibilidade no mercado, né? Existe a concorrência, um usa, fica mais caro, ele passa a não vender mais porque o outro não usa, mas o consumidor consome aquela lá, e tem todas essas coisas, né? Quando entrou o fator humano no meio, complica um pouquinho, né? Então, e a válvula eletrônica, pessoal? Mecânica e eletrônica, os elementos internos da válvula têm atuação comandada por controladores eletrônicos. Permitem buscar o ponto de atuação necessário com muita velocidade e precisão, para buscar o ponto de funcionamento ideal em função da carga que está chegando no evaporador. Olha que legal, pessoal. A carga varia no evaporador e a válvula consegue acompanhar isso. Ou vamos diminuir a carga, ou aumenta a carga rápido, rapidinho. Lembrando, não é para menosprezar a válvula de expansão termostática. Ela também faz isso, só que ela vai mais devagarinho, mas bem instalada, de boa qualidade, ela vai fazer isso, tá? Precisão. A VET são válvulas com boa precisão de operação, desde selecionadas e instaladas adequadamente. A eletrônica, válvulas com ótima precisão na operação, desde selecionadas e instaladas adequadamente também, tá? Agora, o leque para você selecionar uma VE, quer dizer, a mesma VE tem um leque de capacidade bem maior do que uma termostática. Quer dizer, ela se adapta num leque de capacidade maior. Atuação. A VET são válvulas que atuam através de forças internas, como falei para você, no diafragma, no pino e tudo mais. A VE são válvulas que atuam através de controladores eletrônicos, né, que tem um algoritmo que ele se antecipa no que está acontecendo. E por ordem de 90 pulsos por segundo, variando a passagem de alimentação do fluido refrigerante
para o evaporador com extrema velocidade e precisão. Isso, pessoal, dá uma economia de energia fantástica. Por quê? Porque ao invés de eu ficar no abre e fecha da termostato, essa vai direto ao assunto. Então, aquela senoide que aparece de sobe e desce temperatura até ela conseguir melhorar aqui, essa daí dá um pulso, 2 e no outro já está praticamente reto. Ela mantém a temperatura naquilo que está sendo pedido, rapidamente. Tá? Recursos. A VEC, por serem válvulas de construção e operação totalmente mecânica, possui recursos e funções limitadas em relação a VE. VE, pessoal, tudo que eu tenho que escolher separadamente se é uma equalização interna ou externa, eu programo nessa. O MOP, que é a máxima pressão de operação, numa válvula dessa, eu tenho que comprar aquela com aquele MOP que era feita na fábrica. Agora, a eletrônica eu programo no controlador. O fluido refrigerante, esse aqui eu tenho que comprar a válvula para aquele fluido refrigerante. Esta válvula aqui já tem dentro dela todas as curvas dos fluidos refrigerantes para a qual ela foi projetada, mais usado no mercado. Você programa qual fluido refrigerante, ela já entende e vai trabalhar em cima daqueles dados, pressão, temperatura daquele fluido refrigerante. Tá? Eu sei que está em 5 minutos. Pessoal, tem uma coisa, eu acho que é bem interessante a gente passar aquele filminho, se for possível, a gente passa o filme, ao invés de eu falar outra coisa, porque aqui fala bem da eletrônica, vocês vão ver como é que ela é por dentro. É um filme que eu fiz a locução aqui, traduzida da Danfoss, tem até uma propagandinha no meio, mas não repara não, ali dá. E de receber gráficos de fluido refrigerante, alguma coisa assim. Mas eu acho que vale a pena, porque é bem esclarecedor e mostra para vocês como é que é a operação da válvula. Essa é uma válvula de passo, tá? Ela não é de pulso. Ah, não, então não é isso aí. Vamos lá? Aquela primeira. Não, pode ser não. Volta? Não, cadê? Isso, tem som para eles ouvir, né? Beleza. Ó, pessoal, veja que interessante. É uma válvula de expansão eletrônica e um sistema de refrigeração ou ar-condicionado. Mas esse tipo é controlada eletronicamente usando-se um motor de passo, um step motor. Então, vamos observar dentro de uma delas para ver como ela funciona. Quando observamos um sistema de refrigeração típico, nós temos o compressor, vai dar uma o recapitulada de como a funciona. válvula de expansão e o evaporador. O condensador e o evaporador, ambos são trocadores de calor. O condensador fica ao ar ambiente externo e o evaporador fica internamente ao ambiente sendo resfriado. O compressor faz circular um fluido refrigerante pela tubulação que interliga todos os componentes do sistema. A válvula de expansão regula o fluxo de refrigerante. O refrigerante é um fluido especialmente desenvolvido que pode mudar de líquido para vapor muito facilmente. Isso porque ele tem um ponto de ebulição muito baixo. Por exemplo, o fluido R410 irá entrar em ebulição a menos 48 graus Celsius ou menos 55 graus Fahrenheit. Embora isso mudará também sua pressão. Mas, se o fluido refrigerante está dentro de uma tubulação em uma sala, e essa
está a 30 graus Celsius ou 86 Fahrenheit, isso será mais do que suficiente para fazê-lo entrar em ebulição, passando de líquido para vapor. E para falar nisso, você quer algumas tabelas É isso que eu falei, mas é você rápido. pode fazer o download gratuito do nosso website. Nosso link para isso está na descrição do vídeo abaixo. Então, o fluido refrigerante está entrando no evaporador em uma mistura de líquido mais vapor, a baixa pressão e baixa temperatura. Ele circula por dentro da tubulação e, ao mesmo tempo, um ventilador está soprando o ar ambiente da sala refrigerada na superfície externa da tubulação. Ele está trazendo o calor Isto para o fluido evaporar. o refrigerante entre em ebulição e absorva o calor do ar através das paredes dos tubos e então evapore. E ao evaporar, carrega embora o calor. É similar quando nós fervemos água e a água aquece e começa a evaporar e se transforma em vapor e carrega embora o calor absorvido. Portanto, o ar que passa através da parte externa do evaporador está quente na entrada e frio na saída. O refrigerante continua fluindo pela tubulação do evaporador, pegando mais calor e ebulindo mais até que ele se torne ligeiramente superaquecido. Isso, basicamente, significa que agora ele está completamente gasoso e não contém nenhuma gota de fluido refrigerante líquido. Líquido que causa danos ao compressor. Portanto, temos que assegurar que ele não chegue ao compressor. O compressor succiona o refrigerante que está saindo do evaporador a baixa pressão, baixa temperatura e na condição de vapor ligeiramente superaquecido. Então, comprime este vapor para um espaço muito menor. Então, a pressão aumenta. Todo o calor que foi pego no evaporador está agora contido em um volume muito menor. Portanto, a temperatura também aumentará. Isto é muito importante, nós veremos por que a seguir. Se você encher o pneu de bicicleta, você sentirá que a bomba fica quente, conforme você comprime o ar. O refrigerante será então empurrado para dentro do condensador, aonde, como vapor a alta pressão e temperatura superaquecida. O condensador está localizado no ar externo e deve estar muito aquecido em um dia de verão. Como o calor flui sempre do quente para o frio, nós precisamos assegurar que o fluido refrigerante esteja mais quente do que o ar externo. Caso contrário, um calor não desejado não será capaz de ser liberado pelo refrigerante e deixar o sistema. Um ventilador irá ajudar a soprar o ar externo através da parte externa do condensador para remover este calor. Então, o ar externo entrará morno, pegando calor e sairá mais quente, conforme o calor é removido pelo ar. Isto causa a condensação do refrigerante, voltando a ser líquido. É mais ou menos parecido com a formação do vapor nos vidros de janela no dia frio. Os vidros da janela estão frios, então ele condensa o vapor de água contido no ar, que aparecem como gotas na superfície dos vidros e escorrem. O refrigerante, então, sai com alta pressão e média temperatura de líquido saturado e se encaminha para a válvula de expansão. A válvula de expansão precisa regular a quantidade de refrigerante que vai entrar no evaporador para controlar o superaquecimento. Se ela permitir mais
Mas se muito pouco líquido refrigerante entrar no evaporador, proveniente da válvula de expansão, o sistema não proporcionará resfriamento suficiente e vai trabalhar ineficientemente. A válvula de expansão regula o refrigerante apenas permitindo a ele passar através de um pequeno orifício que cria uma grande diferença de pressão através da válvula. Um lado está líquido a alta pressão e o outro lado está praticamente vazio. Este pequeno orifício causa quase um spray no evaporador, em uma mistura parte líquida e parte vapor. O refrigerante irá se expandir para tentar preencher o espaço vazio do outro lado. Isso causará a queda de pressão, assim como a da temperatura. É parecido como fazer A alimentação do evaporador é assim, pessoal. desodorante ou em plástico, Líquido mais flui vapor. através de um pequeno orifício, causando a expansão. Uma mistura de líquido e vapor, então poderemos sentir, ele sairá e poderemos sentir a lata ficar resfriada. Muito mais líquido do que Agora, vapor, claro. o método original para controlar isso era usar um dispositivo com orifício fixo. E você encontra ainda hoje equipamentos pequenos ou domésticos como seu refrigerador. O orifício nesse dispositivo tem uma dimensão fixa, portanto o sistema inteiro poderá simplesmente ligar ou desligar para encontrar a sua demanda de resfriamento. Funciona, mas não conseguimos manter controle de temperatura estável, pois o sistema está sempre ligando ou desligando. A próxima evolução foi a válvula de expansão termostática. Esta ainda está largamente utilizada hoje em dia e ela sente o superaquecimento na saída do evaporador, através de um bulbo que é preenchido com outro fluido refrigerante. Esse outro refrigerante, no bulbo, irá se expandir para abrir a válvula quando o superaquecimento é muito alto e condensar dentro do bulbo para fechar a válvula quando o superaquecimento for muito pequeno. Este tipo de válvula precisa ser selecionada, calculada manualmente e regulada por um técnico de refrigeração. Ela funciona muito bem, mas fica sujeita a erros e leva algum tempo para calcular e ajustá-la. E ajustada uma vez na visita do técnico para serviços, o que não é o ideal. Ela também não permite performances máximas de pico. No entanto, ela funciona muito bem. O seu uso continuará por muitos anos e, então, a mais recente evolução que é o uso da válvula de expansão eletrônica, a VE ou EEV em inglês. Elas usam um controlador eletrônico para medir com exatidão a temperatura e pressão e ajustar a posição da válvula automaticamente e em tempo real para garantir ótima performance e a máxima eficiência. Este modelo é baseado na ETS-5M, que é produzida pela Danfoss, que gentilmente cedeu este vídeo. Eles também têm vídeos detalhados discutindo tipos diferentes e usos diferentes das VE, que fica a cargo do expert Victor. Existem informações muito boas e interessantes discutidas nos vídeos, portanto, uma checada no link na descrição deste vídeo abaixo seria interessante. Vamos dar uma olhada em uma versão simplificada da válvula, para ver como ela funciona. Primeiro temos o corpo da válvula, depois temos o abrigo do estator. Esses dois podem ser separados, o que permite ao estator ser substituído se necessário. E em função do corpo da válvula ser selado, não permitiria o vazamento de fluidos refrigerantes para o sistema. Portanto, um reparo é rápido e fácil. Dentro do estator, encontramos um certo número de bobinas de fios de cobre, que encobrem a volta do perímetro interno. Estas são as bobinas do estator. Então, dentro do corpo da válvula, temos primeiramente o ímã permanente, o qual está
está conectado ao eixo. O eixo tem um comprimento da válvula. Na parte de baixo do eixo, nós encontramos uma seção rosqueada. E na ponta do eixo encontramos a agulha da válvula, que é empurrada para a saída da válvula para fechá-la e, quando distanciar, abrir. O ímã permanente e eixo serão concêntricos com o estator e eles são separados pelo corpo da válvula. O ímã permanente gira, o que causa ao eixo girar também. A seção rosqueada do eixo alinha a seção do suporte do eixo. Portanto, conforme ele gira, ele faz o eixo se mover para cima e para baixo, o que abre ou fecha a válvula. Como ela funciona? A válvula abre e fecha para regular o fluxo de refrigerante. O controlador envia pulsos para o estator, o qual é essencialmente um motor de passo. Estes pulsos energizam diferentes bobinas e criam pequenos campos magnéticos. Nós sabemos que campos magnéticos interagem de maneira que as extremidades iguais irão se repelir, enquanto as opostas irão se atrair uma para a outra. Quando passamos uma corrente elétrica por um fio, ele cria um campo eletromagnético. Se enrolarmos os fios como bobinas, ele irá criar um grande e forte campo magnético. Portanto, podemos variar a polaridade do campo, revertendo a direção da corrente. Nós podemos, o campo magnético da bobina ser desligado simplesmente eliminando ou desligando a energia. Mas o ímã permanente está sempre energizado. Ou então, se nós posicionarmos um ímã no centro, nós poderemos usar outro ímã para girar este ímã. Nós podemos também posicionar bobinas em volta dos ímãs e controlar sua direção de rotação, controlando o campo magnético criado pelas bobinas. Quanto mais bobinas usamos, mais precisamente podemos controlar a rotação do ímã. Nós sabemos também que se nós alinharmos um parafuso com orifício rosqueado e rotacionar o parafuso, ele será guiado para dentro do material. Nós podemos reverter isso, reverter o sentido de rotação e então guiá-lo para fora do material. Então, se nós conectarmos no topo da cabeça do parafuso e usarmos as bobinas para criarmos um campo magnético rotativo, podemos converter a rotação em um movimento linear. No topo do eixo está o ímã permanente, o qual é rodeado pelas bobinas do motor de passo. Conforme as bobinas são energizadas, elas causam a rotação do ímã permanente. Isso faz o eixo girar. Mas o eixo tem uma seção rosqueada, que faz com que ele se mova para cima ou para baixo. Dessa maneira, pode-se fechar ou abrir a válvula e controlar o fluxo de refrigerante para o evaporador. Como é a operação da válvula? Na saída do evaporador, teremos um sensor de temperatura e um transdutor de pressão. Eles constantemente estarão medindo o fluido refrigerante. O controlador estará lendo estes sinais e convertendo a pressão para encontrar a temperatura de saturação do refrigerante, usando os dados do refrigerante que estão armazenados na memória do controlador. A leitura de pressão é convertida na sua temperatura equivalente para o refrigerante usado. Isso, então, é comparado com a temperatura real, sendo medida. E a diferença entre esses dois é o superaquecimento de operação. O controlador, então, decide se a válvula deve abrir mais para alimentar mais o refrigerante ou fechar um pouco para reduzir a quantidade entrando no evaporador. O controlador, então, envia este sinal para o motor de passo da válvula de expansão eletrônica para energizar as bobinas e criar um campo eletromagnético.
magnético do ímã permanente irá interagir e causar sua rotação no sentido horário ou anti-horário, dependendo do sinal sendo enviado. O sinal fala com que a válvula gire um pouquinho, que possibilitará o controle preciso e o ajuste do superaquecimento. Quando a carga térmica no evaporador inesperadamente aumenta, o fluido refrigerante irá ebulir mais rapidamente e não haverá refrigerante suficiente neste momento dentro do evaporador para atender a demanda. Então a temperatura da linha de sucção e a pressão irão aumentar. Os sensores detectam isto e o controlador manda a válvula abrir mais para alimentar com mais fluido refrigerante o evaporador. Quando a carga térmica diminui, o refrigerante irá ebulir mais devagar. Então terá muito refrigerante dentro do evaporador. Então a temperatura e a pressão diminuirão. Isto é, detectado, e o controlador manda a válvula fechar mais para reduzir a quantidade de fluido refrigerante entrando no evaporador e manter o superaquecimento correto. Então, pode-se proporcionar um controle muito preciso e automatizado do superaquecimento. Esta válvula foi particularmente projetada para ser pequena, o que a faz se tornar perfeita para instalações de kart units ou ar-condicionado, ou para a sala de computadores, como também bomba calor ou sistemas de fluxo de refrigerante variável. Não se esqueça que você poderá encontrar mais aplicações dos tampos vídeo no link abaixo, que está descrito abaixo deste vídeo. Pessoal, então, no tempo que a gente tinha disponível, até passamos um pouco do tempo para variar. Então é isso. Espero que eu tenha conseguido passar uma informação interessante para vocês aí. E é um assunto fascinante, inclusive eu tenho um curso pronto sobre válvulas de expansão. E se você lembrar agora no finzinho, falou, automatizar a válvula. Ou seja, a ideia, pessoal, e lá no início falaram que fica sujeito à ida do técnico para fazer a manutenção e instalação. A ideia é eliminar o técnico, não no mau sentido. Por quê? Porque não é só no Brasil que temos o problema do cara não saber direito como é que funciona, e ele vai lá mexer na válvula inadvertidamente, né? Ele vai... É o mecânico, né? Ele vai mexer para ver o que acontece. Então ele mexe lá, e aí ele não sabe direito o que está fazendo. Ou seja, por isso, uma outra grande vantagem da eletrônica, em relação a todas essas outras coisas que ela faz, a rapidez, a programação para que ela seja o tipo que você quer e tudo mais, é exatamente isso. Você vai no controlador e faz ali, e ela está feita, e ela vai cumprir aquilo que você quiser. Não precisa alguém ir lá na obra, entrar dentro da câmara, ficar virando a válvula, abrindo, esperar estabilizar, que deveria ser isso, e vai lá medir se o superaquecimento agora está bom ou não. Então isso fica sujeito à mão de obra, que no nosso país, infelizmente, não é só no nosso país, na América Latina em geral, é carente nesse tipo de coisa. Então, quer dizer, a pessoa trabalha nisso, aprendeu meio no tranco, meio ouvindo, aqui e ali, e aí ele vai trabalhar, e como falta profissional, ele sempre arranja emprego, e o grande cúmplice de tudo isso é o consumidor, porque o consumidor dá o serviço para aquele cara que cobra menos. Então o cara não é aparatado, não tem equipamento, não fez curso, não fez nada, e aprendeu assim, então ele sabe, é assim, ele vê mais ou menos as coisas. Sabe uma pessoa que não consegue enxergar direito, ele enxerga meio turvo, ele vai tentando fazer. É assim que ele trabalha. Então ele cobra menos. Então, como a gente sempre tem esse problema de custo, de não poder fazer, claro, né, no mundo inteiro todo mundo quer pagar o melhor, mais barato. Mas o problema é que nós vivemos sempre numa crise do mais barato. E o mais barato, nesse caso,
seleciona pessoas que não têm preparo. Então, certamente vai sair um serviço ruim. Quer dizer, o cara vai fazer experiência no equipamento dos outros, para ver se dá certo. Quando ele devia ensinar como é que funciona. É o contrário. E a conta vai para a natureza. E a compulse vai, a natureza está pagando caro, né? E eu, pessoal, eu queria dizer para vocês que... Ô, Antônio, você pode bater uma foto para mim? Bateu. Você já bateu? Eu queria agradecer ao Senai, que tem essa escola aqui. Eu sou paulistano, já estive no Brasil inteiro, sempre aí pela dança, por outras firmas, fazendo palestra na América Latina, no Brasil, mas sempre falando da escola Rodrigues Alves, que é um marco na refrigeração e que a gente tem muito orgulho. E eu estou muito feliz de poder estar aqui, passando um pouco de informações para vocês, e é uma coisa que não tem preço. Fico imensamente feliz de poder estar aqui, passando algumas informações para vocês, numa escola tão importante a nível de Brasil. Eu penso assim, pessoal, eu e o professor Antônio, que está ali, que é meu parceiro no curso da Brava, a gente tem essa ideia da parte básica, bem formada, para que, a nível de Brasil, a gente tenha essa mão de obra num nível melhor. Né? Porque a gente vê por aí como os equipamentos sofrem, como o cliente sofre, como todo mundo sofre, e principalmente energia elétrica, né, pessoal? Energia elétrica, tudo isso aqui economiza energia elétrica, que é que nós precisamos economizar num país continental desse. Então, muito obrigado de poder dar a oportunidade de estar aqui. Bom, pessoal, como a gente passou um pouquinho do horário, a gente vai avançar direto do horário do almoço. Vamos sair agora às 12h23. Eu espero que todos retornem às 14h, para a gente dar continuidade ao ciclo de palestra no período da tarde. Se essas palestrantes puderem ficar, a gente vai fazer a mesa redonda com todos vocês no período da tarde, para a gente começar. Sugestão, vocês